Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Entramos relativamente atrasados, 10 minutos, por causa de um problema técnico que já está ultrapassado. Pode nos acompanhar a partir daqui da Rádio Savana 100.2 e também das outras plataformas como chilling.sap e também do YouTube. Fernando Lima, boa noite. Numa semana de altas tensões na banca. Mas como é que foi esta semana? Muito também altas tensões. Tivemos um ministro sentado, um ex-ministro sentado no banco dos réus, tivemos proclamações importantes em vários ministérios e tivemos esta cereja no topo do bolo, que é a ENI, que é um acontecimento incontornável em Moçambique. Aqui na nossa empresa e no nosso estúdio, nós tivemos hoje uma agradável surpresa, porque nos vieram oferecer estes boiões de mel da Gorongosa. Portanto, isto é mel da Gorongosa, produzido pelos camponeses da Gorongosa. Portanto, isto é assim: o Parque Nacional da Gorongosa entrega colmeias aos camponeses e os camponeses depois comercializam o seu mel através do Parque Nacional da Gorongosa. Aliás, como são dois os boiões, aproveito para oferecer um ao meu colaborador. Muito obrigado. Aqui. E já que estamos a falar de mel, eu acho que é incontornável falar de uma pessoa, o José Alcubia, que provavelmente está por detrás da maior parte das associações de apicultores de todo o país. Ele tem sido incansável fomentador da questão da produção de mel, do desenvolvimento de colheitas de colmeias de mel por todo o país. Portanto, a semana passada falámos do café da Gorongosa. Não sei se foi por causa disto, do café marca Gorongosa, que agora temos uma outra marca que sai a partir do distrito da Gorongosa e pelas mãos e pelo talento dos camponeses desta zona muito martirizada do nosso país, que tem sido a Gorongosa, portanto, uma parte do seu produto, porque o distrito da Gorongosa, devo dizer, que é o distrito e, sobretudo, a zona de Vonduzi, que tem sido, por maus motivos, muito assinalada nos noticiários, é uma das zonas, se não a zona mais produtiva de Sofala, nomeadamente milho, mapira, meixoeira. Portanto, é uma região com uma forte produção de cereais e agora também gergelim, uma cultura de rendimento. Talvez vamos receber nos próximos dias mais marcas da Gorongosa. Gergelim, por exemplo, para fazermos um prato do Médio Oriente muito apreciado, o hummus, que se faz com gergelim. Escolheu como facto de semana uma boa notícia para Moçambique. A ENI lançou nesta quinta-feira o seu projeto Coral Sul. Exatamente. É incontornável. E eu compararia, e eu estive nos projetos de lançamento de carvão da Vale e da Rio Tinto, este lançamento, a festa do lançamento, só pode ser comparado com estes dois momentos incontornáveis na vida de Moçambique e que lançam também Moçambique na esfera dos grandes projetos internacionais. Não obstante, nós conheçamos todas as reticências que têm os grandes projetos, nomeadamente em relação ao desenvolvimento de Moçambique, em relação ao desenvolvimento e ao bem-estar e à riqueza e à criação de riqueza para os moçambicanos. É interessante, o Cláudio Descalzi, que é o capo, o chefe executivo da ENI, disse que este projeto era apenas um aperitivo daquilo que vai ser o projeto do gás no Rovum. Ora, estamos a falar de um aperitivo de 6 mil milhões de dólares. Isto para os cofres de Moçambique, e o presidente Nyusi também lançou aqui algumas reservas ou algumas questões
que levaram a que o projeto não fosse totalmente o projeto que os moçambicanos gostariam, mas isto, de qualquer forma, traz, quando começar a operar, e isto também é importante que se diga, só vai começar a sair gás, só veremos aquela chamazinha no topo das plataformas de gás ou de petróleo a acender no norte do Rovuma em 2022. Portanto, daqui a 5 anos. Só a construção da própria plataforma vai levar 5 anos. Ligeiramente menos que 5 anos, portanto, por isso é que a plataforma vai demorar qualquer coisa como 4 anos, depois terão que se fazer os testes. Estas coisas das plataformas são coisas muito pioneiras em termos da indústria do gás e em termos da própria indústria deste tipo de barcos, barcos-fábrica neste caso. Aliás, esta é a terceira plataforma que vai ser construída na Coreia e por um consórcio liderado pela Samsung, e só há outras 2 plataformas neste momento em construção. E esta é a primeira em África, preciso frisar isso. Uma na Malásia e uma na Austrália, em termos de plataformas a serem construídas. Mas em relação à referência, em relação aos valores que Moçambique vai arrecadar, portanto, em taxas e em royalties, andaremos aqui à volta dos 1.500 milhões de dólares ano. Isto leva-nos a outro debate. Teoricamente, são os 1.500 milhões, mas não esqueçamos que a ENH ainda está a tentar fazer o seu próprio Project Finance. Sim. Para participar nos 10% que tem neste projeto. Ontem, o Marmitá disse que ontem, quinta-feira, o Marmitá disse que precisava de fazer de arranjar fundos na ordem dos 800 milhões de dólares. E com os problemas que o Moçambique tem no mercado internacional? Não. Claramente que o modelo vai ser financiar-se através da produção de gás, o que significa que estes números que estamos aqui a lançar no ar em termos dos rendimentos que Moçambique vai obter serão menores em função daquilo que a ENH tem que utilizar para o seu próprio financiamento neste projeto. E isto também vai mexer muito com a banca internacional. São 4,8 bilhões de dólares. São 15 bancos que vão financiar, dos quais 3 moçambicanos. Depois tem todas aquelas agências de exportação de crédito que estarão por detrás. Isto é uma dimensão muito grande. É uma dimensão muito grande, e este fim de semana está a fazer manchetes na imprensa económica de todo o mundo. Ou seja, Moçambique com aqueles ratings de lixo e abaixo de lixo, com a má propaganda causada pelas dívidas escondidas. Mesmo assim, conseguiu 15 bancos para fazer o Project Finance desta operação. Ou seja, estes 15 bancos puseram neste projeto 4.800 milhões de dólares, uma vez que depois 2.2 ou 2.200 milhões de dólares serão arrecadados a partir das tesourarias dos co-patrocinadores da exploração do gás. E ainda tem um conforto das agências de exportação de crédito. Isso é mais para assegurar a garantia de que os bancos não ficarão descalços se algo não der certo. Como aconteceu connosco com as dívidas ocultas. Exato. Aliás, a semana passada, um dos mecanismos legais para viabilizar este projeto foi um contrato que exatamente prevê a intervenção dos financiadores do projeto, no próprio projeto, caso haja incumprimento
dos compromissos financeiros em relação a este projeto. Ainda falamos do Coral Norte, em que é esperado um FID para 2020. Exato. Cláudio de Scalzi, que foi uma das estrelas da noite de quinta-feira, disse que, para além desta plataforma flutuante, que funcionará na parte sul da zona coral, isto para os moçambicanos terem uma ideia do que estamos a falar, estes poços ficarão a qualquer coisa como 80 quilómetros da costa de Moçambique. Ou seja, nem de binóculos é possível ficar na costa e ver lá onde é que estão os poços. Portanto, infelizmente, os moçambicanos pouco se aperceberão do que está a acontecer, para além dos helicópteros que eventualmente circularão com muita frequência entre a costa e a plataforma fábrica. Mas aquilo que eu estava a dizer, ou aquilo que a pergunta era, é que a partir de 2020 espera-se que outra plataforma flutuante será implantada na zona norte da área coral, para proceder à exploração do resto dos poços que foram abertos, que foram estudados nesta altura na área coral. Até que ponto este anúncio vai animar a economia moçambicana nacional e internacional, tendo em conta que Moçambique, já falávamos um pouco, está na categoria de lixo nas agências de rating? Numa fase inicial... Só o anúncio, antes de entrar... Numa fase inicial, muito pouco, mas a economia também vive muito de percepções. Então, este anúncio é muito importante e vai reavivar toda uma série de outros interesses económicos que, de algum modo, nos últimos anos vieram a baixar muito o seu entusiasmo em relação a Moçambique. Por exemplo, a indústria da construção civil, o turismo, mesmo os transportes. Portanto, são áreas que claramente se vão beneficiar, mesmo pela própria percepção de que finalmente algo de grande vai acontecer em Moçambique. Porque se a Descalzi disse que isto era o aperitivo, os pratos principais também estarão a acontecer nos próximos anos. Quer-me parecer, e isto foi discutido nos corredores da festa da ENI de quinta-feira, que não é para este ano o FID em relação à Anadarko e portanto a área 1. Isto significa que há outras questões que precisam de ser discutidas. Só para dar um exemplo, a ENI no domingo à noite dizia que o FID seria anunciado esta semana, mas nem sequer deu a data para o evento, porque ainda na terça-feira o Conselho de Ministros esteve a aprovar mais alguns documentos que tinham a ver com impostos, com situações de legislação especial para toda a área de exploração do petróleo e que tem a ver com a zona do coral. Fernando Lima, vamos a um outro tema. São 3 temas que vão nos acompanhar nos próximos minutos. Tem a ver com... Francisco, eu acho que era importante realçar aqui também um aspecto, ou os aspectos que Filipe Nyusi sobre as preocupações do presidente. Trouxe à colação nesta festa. Ou seja, é importante este posicionamento, que é o posicionamento do governo de Moçambique. Este não é o projeto que o governo de Moçambique gostava, é o projeto possível para o governo de Moçambique. E Nyusi chamou a atenção, primeiro, que é uma contrariedade a exploração do gás ser feita no mar. Significa que não há
a instalação de uma fábrica em terra, portanto não há mais-valias Outros a obter. negócios conexos. E negócios conexos, emprego, geração de riqueza em solo moçambicano. 2, o facto de toda a produção ser vendida a um único cliente, a BP. Isto significa que não há gás para uso doméstico. Portanto, todos aqueles projetos, central térmica, fertilizantes, mais uma vez... Mas isto não está nos acordos entre a AN e o governo de que parte do gás tem de ser ficado no mercado externo? Este não. E isto ficou muito claro. Toda a produção neste projeto é para ir para fora de Moçambique. 3, houve redução de taxas e dos rendimentos que Moçambique contava obter e que não foi possível e portanto presumo que com outras taxas que não conhecemos porque os acordos não são do domínio público neste momento. Isto são tantas coisas que eu tenho que ver o meu auxílio de memória, mas está tudo nas limitações do projeto. Noto também que Nussi não deixou de mostrar, este é o meu entendimento, alguma nostalgia pelo agora, penso eu, moribundo projeto securitário costeiro. Quando ele fala dos perigos de segurança na zona, pela existência de várias ilhas na área da necessidade, portanto, de se assegurar a segurança claramente, isto é uma chamada de atenção ou eventualmente uma justificação do porquê do projeto securitário para o Norte, porque a ideia fundamental deste projeto era criar estas empresas, criar o projeto e depois vender os serviços às empresas petrolíferas que estavam a operar na região, a partir da quimera de que estas mesmas empresas estavam, há alguns anos atrás, a gastar $250 mil dia nas suas operações ao largo do Rovuma. E também através da quimera do que o gás iria sair em 2018. Claro, e que o gás, portanto, pagaria todos estes investimentos em segurança para o Rovuma e para todo o país. E chegamos onde chegamos. Fernando Lima, vamos a um outro tema que tem a ver com a recapitalização do Moza, que esta semana também está a apaixonar muitos debates entre economistas e juristas. Também nas redes sociais as emoções e as tensões estão ao rubro por causa do fecho deste negócio que ficou com a Coanha. A Coanha é a sociedade gestora do Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, que vai controlar agora 80% do Moza Banco. Fernando Lima, como é que viu este negócio? Bem, em relação às redes sociais, eu acho que se comparar o atual momento dos debates nas redes sociais e aquele que rodeou quer a intervenção no Moza Banco, quer a extinção do nosso banco, surpreendentemente, neste momento o debate é muito mais acalorado, as opiniões e as clivagens são muito maiores, as emoções são muito grandes e, em parte, no meu entender, isto também tem a ver com as expectativas em relação ao governador do Banco de Moçambique, que pôs a fasquia muito alta em relação àquilo que, de novo, ele traria e isto comparado com a parte nebulosa deste negócio. Mas vamos por partes. Acho que o atual PCA do Moza Banco, aquele que foi nomeado pelo Banco de Moçambique, esclareceu alguns pontos importantes numa entrevista que dá esta semana
Jornal Savana. Diz ele, e temos que fazer fé nas suas declarações, que este fundo de pensões, o fundo de pensões do Banco de Moçambique, foi o único que cumpriu com todos os requisitos, nomeadamente a apresentação de um plano de negócios, uma proposta de corpos sociais para o banco e garantias bancárias. Tanto quanto eu sei, é verdade sim que houve mais propostas, mas as outras propostas, nomeadamente de pelo menos três bancos associados ou não associados com outros parceiros, eram sobretudo planos de negócio, propostas de negócio, mas faltava-lhes esta componente da garantia bancária. Da garantia bancária. Portanto, até aí tudo bem. Segunda questão. Qual é o problema central? Qual é o problema central do Moza Banco? Liquidez. Ora, o fundo de pensões do Banco de Moçambique é um fundo muito poderoso. Aliás, é um fundo tão forte que os seus gestores e os próprios pensionistas do fundo nunca quiseram juntar-se a outros fundos, ao próprio INSS, exatamente porque eles acham que é um fundo bem estruturado, com investimentos também importantes, sobretudo na área imobiliária, e, tal como o INSS, com este efeito predador junto da banca comercial, porque muitas vezes há esta pergunta ingênua que se diz: mas se as taxas de referência do Banco Central estão nos 18%, neste caso estão nos 23,5%, se não me engano. Isso, exatamente. Porquê que os bancos comerciais praticam outras taxas? Praticam outras taxas porque grandes empresas tipo Caminhos de Ferro, EDM, INSS, praticam também juros negociados com esses mesmos bancos. Ora, o banco não pode estabelecer um depósito a prazo do Coanha nos 20%, nos 25%, depois e depois ir emprestar ao Sr. António Cossa a 23,5% ou abaixo de 23,5%. Portanto, para rentabilizar o seu depósito a prazo, ou seja, para rentabilizar o custo do dinheiro, tem que emprestar mais caro. E isto aqui também levanta outras questões. Ora, se este fundo está a trazer para o Moza qualquer coisa como 136 milhões de dólares, isto significa que este dinheiro não está numa caixa forte. Este dinheiro está num banco qualquer, provavelmente investido no Moza Banco. 2, e estará noutros bancos comerciais e começará até ao prazo de 30 dias a ser movimentado dos outros bancos comerciais para o Moza Banco. Será que isto não vai provocar também outros desequilíbrios na banca comercial moçambicana? Portanto, isto são as considerações das boas coisas que o Fundo de Pensões traz e também dos perigos do Fundo de Pensões. Mas a questão central e a questão incontornável é a questão dos conflitos de interesse e a questão da transparência. Nomeadamente, o Banco de Moçambique ou a Comissão de Avaliação em relação às propostas para o Moza tem que tornar público alguns elementos fundamentais em todo este negócio para acalmar a opinião pública. Ontem à noite, quinta-feira, o Banco de Moçambique tornou público um comunicado que não esclareceu absolutamente nada. Só trouxe mais confusão. Aliás, trouxe mais confusão e claramente foi um comunicado feito na defensiva. Por exemplo, é preciso sabermos quem concorreu à recapitalização
do Mosabanco. Em que condições concorreu? Se aquilo que foi dito, ou seja, que os outros concorrentes não preencheram os requisitos, é verdade ou não? Depois, em relação à proposta vencedora, nós sabemos que as sociedades comerciais têm as suas regras de atuação. Como é que se processou na sociedade comercial, porque é uma sociedade anónima, esta sociedade gestora do fundo de pensões, a decisão para investir 136 milhões de dólares num banco? Será que isto é uma prerrogativa do Conselho de Administração? Será que tem que ser convocada uma Assembleia Geral para decidir de um investimento tão grande? Se houve uma Assembleia Geral, teremos que ver essa ata dessa Assembleia Geral. Depois, mesmo em termos de investimentos, o Fundo de Pensões estabelece regras prudenciais, as formas de investimento. Será que este investimento de 136 milhões de dólares cumpre todos estes requisitos? Tenho dúvidas. Finalmente, e isto é a questão que o público questiona mais, como é possível que, tendo o Banco de Moçambique sido a instituição que intervencionou o Mosa, tendo claramente a prerrogativa de nacionalizar o banco. Mas não foi esta a opção. E temos um banco em Moçambique que é 100% de capital estatal, que é o Banco Nacional de Investimentos. Mas, não tendo nacionalizado, como é que foi alocar, ou foi autorizar, ou sancionou que o seu fundo de pensões seja a entidade que ficou com o banco? Portanto, estas questões têm que ser esclarecidas. O barulho na opinião pública não vai parar. A própria credibilidade do governador, porque é sobretudo nas costas do governador que está esta responsabilidade de explicar como é que este fundo foi o escolhido para capitalizar o banco. Agora, ou poderemos dizer, mas era possível outras soluções com esta necessidade de liquidez do banco? Eu penso que sim. Por exemplo, não era necessário que o anúncio fosse feito desta forma extemporânea. Poder-se-ia, digamos, negociar com os outros intervenientes, com os outros interessados, soluções mistas. Por exemplo, que envolvessem o fundo, mas que envolvessem outros bancos, outros concorrentes. Aliás, aquilo que eu acho que vai acontecer rapidamente é que este fundo terá que se desfazer de uma parte do seu investimento no banco, para que o banco não seja maioritariamente controlado pelo fundo de pensões, porque estará sempre numa situação extremamente desconfortável no próprio sistema financeiro, estará sempre numa situação de conflito de interesses, estará numa situação de conflito ou de suspeição em relação à entidade supervisora do sistema bancário moçambicano. Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos com este tema. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima, com o tema recapitalização do Mosa. Fernando Lima, o Banco de Moçambique, ou melhor, a comissão que fez este trabalho, que apurou a Cuanha, dizia que era importante que se resolvesse, em definitivo, a situação do Mosa. Até que ponto a pergunta não foi quem tem dinheiro já, e apareceu o fundo, e ficou com 80%, e mais tarde o fundo vai saindo, pouco a pouco, ou vai diminuindo a sua participação? Essa é a minha perspectiva do negócio.
era preciso injetar liquidez ou fazer, digamos, estar a par da hemorragia de fundos que aparentemente continua a graçar naquele banco. Neste momento fala-se em qualquer coisa como 13,5 milhões injetados desde setembro no banco, portanto não tem parado a injeção de fundos no MOSA e, portanto, era preciso encontrar uma fonte que claramente injetasse liquidez no banco. De qualquer forma, e é importante salientar isto, este banco, em termos de capital social, ficou um banco muito forte. Hoje, este será um banco de 170 milhões de dólares. Portanto, é um banco respeitável, pronto para competir no mercado moçambicano, pronto para responder a alguns desafios da economia de Moçambique, e claro que o desafio maior que também tem que vencer é o desafio da credibilidade, da confiança dos depositantes, dos agentes económicos, porque uma intervenção do Banco Central deixa sempre feridas, mazelas e desconfianças do mercado em relação a esta entidade. Levanta-se também problemas éticos, problemas de conflito, de interesse. Por exemplo, tivemos o PCA provisório, que liderou todo esse processo da seleção da Coanha, e ele mesmo vai ser confirmado em Assembleia Geral, vai voltar a ser o PCA do banco. Mas nas questões que eu queria olhar mais, custos e benefícios, os benefícios não ganham essas questões de ética, não ultrapassam isso? Não sei. Por um lado... Porque há quem defendia, por exemplo, a solução de que o Banco de Moçambique devia comprar uma quantidade de cadeados e fechar as agências do MOSA, mas o MOSA é um banco sistêmico que a sua falência podia arrastar todo o sistema financeiro para a sarjeta. Sim, mas o Banco de Moçambique ou a comissão nomeada para o MOSA podia, por exemplo, implementar o plano de contenção que já tinha sido aprovado pela direção do MOSA, a direção que foi deposta em outubro, plano esse que era do conhecimento do Banco Central. Em relação à própria estrutura de direção do MOSA daqui para a frente, estes corpos sociais terão que ser aprovados em Assembleia Geral. A Assembleia Geral terá pelo menos 3 sócios, a Moçambique Capitais, o Novo Banco e a Coanha. E, portanto, não é líquido que a proposta do atual acionista maioritário seja a proposta vencedora. Portanto, aqui, e muito em função de toda a reação da opinião pública. Aliás, o comunicado do Banco de Moçambique na noite de quinta-feira mostra que o banco não estava à espera da reação negativa que houve em relação à sua tomada de decisão. E até me pareceu que foi uma conversa de imprensa convocada às pressas. Bem, isso não tenho grandes evidências sobre isso, mas repito aquilo que disse anteriormente. Era possível haver outros cenários que envolvessem todos os intervenientes neste negócio, ou seja, a entidade que foi selecionada, mais todas as outras entidades que mostraram interesse em negociar ou em investir no MOSA Banco, mesmo que não fosse a 100%. Porque aqui há outras questões que é preciso considerar. Porque é que se vai investir num banco com problemas quando se pode criar um banco de raiz? E com 136 milhões de dólares frescos,
pode-se criar um banco de uma boa dimensão em Moçambique. Aliás, uma parte dos bancos do mercado moçambicano não tem esta dimensão, ou seja, um capital social de 136 milhões de dólares. Agora, o banco estabilizado não abre espaço para os acionistas da Moçambique Capitais, que era o maior acionista com 51%, fazerem algumas perguntas sobre os detalhes que a avaliação da KPMG trouxe à anterior direção. Claro que sim. A Moçambique Capitais tem duas opções, ou seja, há questões internas na Moçambique Capitais que certamente serão resolvidas entre os seus acionistas e a Moçambique Capitais é um universo muito multifacetado. São cerca de 400 acionistas. De qualquer forma, a Moçambique Capitais também assiste a possibilidade de participar em chamadas de capital, portanto, aumento do capital social do banco, associar-se a outros parceiros para contribuir para outras soluções em termos da reconstituição do capital social do banco, uma vez que as situações de preferência dentro do banco, ou dentro da estrutura acionista do banco, continuarão a existir, nomeadamente em relação aos sócios minoritários, a Moçambique Capitais e o novo banco. Uma última pergunta em relação a este assunto, em que tem a ver também com as questões de ética. Já discutimos um pouco atrás do atual PCA provisório, que é PCA do Moza Banco, mas também é acionista de um outro concorrente com 10%, chamado o Banco Único. Não há aqui problemas de ética, Fernando? Pode haver problemas de conflitos de interesse e, portanto, aquilo que eu penso é que, em função da expressão do investimento de João Figueiredo no capital do Banco Único, em função da sua posição no Moza Banco, estes elementos têm que ser ponderados. Numa primeira fase, e eu tomei nota da entrevista de João Figueiredo ao canal de Moçambique, todos estes fatores foram ponderados, são do conhecimento do governador do Banco de Moçambique, que não achou que seriam relevantes em relação à situação transitória que estava a viver o Moza Banco. Mas, numa fase mais definitiva, toda esta questão muito concreta terá que ser reavaliada e, claro, que há aqui problemas muito específicos, nomeadamente na relação entre o Banco Único e o Moza Banco. Falamos do governador do Banco de Moçambique antes do anúncio público de que a Coanha iria controlar 80% do Moza. O Rogério Zandamela, em Portugal, numa conferência, fez declarações que levantaram um terremoto em Maputo. Ele dizia que temos lobistas transvestidos em PCAs. Fernando Lima, como é que apanhou, como é que ouviu esta mensagem? É uma mensagem com alguns destinatários aqui em Moçambique. Muitos destinatários, mas uma mensagem também, eu diria, macro, ou seja, que tem uma valência que tem a ver com toda a sociedade moçambicana e é transversal a tudo que se passa no mundo dos negócios. É habitual nós dizermos que não temos empresários, temos políticos que são empresários ou políticos disfarçados de empresários. Temos uma confederação de empresários que muitas vezes parece uma confederação de políticos e não uma confederação de empresários. Portanto, primeiro, é preciso pôr as declarações do governador do Banco de Moçambique em contexto, porque ele fez muitas outras declarações muito bombásticas. Dois,
é provavelmente a primeira vez que a elite política de Moçambique, de uma forma transversal, uma vez que a elite não implica apenas os militantes ortodoxos do Partido Frelimo, mas as suas franjas críticas, que esta elite apanha um murro no estômago, vindo de uma pessoa que é vista como uma estrutura. E isto também tem uma explicação importante. É assim, mesmo que se saiba que o governador do Banco de Moçambique não é um membro do Partido Frelimo, que não foi escolhido pelas estruturas do Partido Frelimo, é suposto, ou na tradição, estas pessoas falam ou pronunciam-se de forma comedida. E ele até agora tinha sido muito comedido, ou seja, já tinha dado a entender que se sentia muito desconfortável com muitas coisas, nomeadamente com o funcionamento do banco, com a questão da dívida... Até dizer que o Banco Central está atrasado 20 anos. Exato, da dívida interna moçambicana, questões de desenvolvimento. Mas, desta vez, decidiu partir os pratos. E, ao fazer isto, não disse absolutamente nada que nós não saibamos. E depois é assim. Claro que uma declaração generalista não tem que depois ir à especificidade de todas as entidades que estão envolvidas. Ora, os PCAs são lobistas. Será que todos os PCAs são lobistas? Talvez a maioria sejam, ou talvez a maioria foram encaixados nesses lugares por causa dos expedientes políticos. Mas há pessoas que têm formação bancária, que fizeram muito pelo sistema bancário. Por exemplo, eu estou-me a recordar, só para tirar uma, e não é apenas uma pessoa, o Dr. Majid Osman, que fez uma transição muito corajosa entre a economia socialista e a economia de mercado como Ministro das Finanças, fundou depois um banco, com o apoio, claro, de 2 bancos estrangeiros, mas quando saiu desse banco, e ainda hoje não está escrita a história porque que a SCI teve que sair do BCI, o Dr. Majid Osman conseguiu dar aos acionistas moçambicanos desse banco um retorno de 1:4, ou seja, quem tinha investido $1.000 naquele banco saiu com 4 mil dólares. Não estou a dizer que, como PCA do banco, não teve que fazer os seus lobbies, os seus jogos de corredor. Aliás, essas são também funções dos PCAs dos bancos, mas mostrou competência à frente deste banco e valorizou os ativos que os moçambicanos puseram lá quando fundaram este banco. Portanto, digamos que a carapuça serve a quem a quiser enfiar, não tem que ser enfiada por todas as pessoas. Por exemplo, eu conheci o Dr. Mário Machungo, na altura não era Mário Machungo, era Mário da Graça, como professor da Faculdade de Economia e como economista do Banco de Fomento, que era um banco que existia aqui em Moçambique no tempo colonial. Portanto, já nessa altura ele trabalhava na banca. Não foi a passagem pelo BIM que o transformou num especialista de banca ou num lobista. E ele dizia também ao governador que a escolha dele foi uma escolha pragmática. Perceberam que era preciso mudar muita coisa e que ele, no tempo em que está no banco, percebeu que tomava-se uma decisão, as pessoas iam ter com o presidente e essa decisão não era executada. Mas ele diz isso numa claríssima alusão às decisões que foram tomadas no nosso banco e também a intervenção no Moçambique, que houve até o último minuto tentativas de travar essas decisões. Percebeu também desta forma, Fernando? Eu percebi não só
não só em relação a esses dois momentos muito específicos, e há evidências em relação a isso. Não de travar a medida, porque, por exemplo, quando os administradores do Moçambique foram chamados ao Banco de Moçambique, não sabiam da decisão e tomaram conhecimento dessa decisão em paralelo com todos os PCAs dos outros bancos que foram convocados. E foi numa sexta-feira à tarde. Numa sexta-feira à tarde ao Banco de Moçambique, depois de mais um cheque assassino e chamo-lhe assassino porque esteve na base da queda do Moçambique, um cheque assassino do INSS que desestabilizou o banco e que o Banco de Moçambique não aceitou compensar. De qualquer forma, o meu entendimento em relação a isso não é apenas desses dois momentos muito cruciais na vida ou no pequeno currículo de Rogério Zandamela à frente do Banco de Moçambique, mas em relação à própria governação Gouveia-Gov, porque sabemos que muitas vezes o Banco de Moçambique tentou implementar determinadas medidas, boas ou más. Não quer dizer que todas as medidas que o banco tomou eram boas. Por exemplo, até hoje os exportadores estão contra a medida de converter 50% dos rendimentos das exportações em meticais, porque só nas operações de conversão de moeda os bancos fazem ali logo uma mais-valia, mas, portanto, algumas decisões do Banco de Moçambique eram contrariadas por jogos de bastidores, e quem eram os principais intervenientes nesses jogos de bastidores? Exatamente os executivos, que tinham músculo político, que tinham músculo para ter a porta aberta na Presidência da República para ir lá apresentar os seus protestos. Conhecendo como conhecemos como as decisões são tomadas neste país, acha que o presidente Nyusi ainda aguenta segurar Rogério Zandamela no banco Central? Não vai sofrer pressões nos próximos tempos para tirar o Rogério Manuel do Banco Central? Vai sofrer, já está a sofrer. Posso imaginar as dezenas, se não as centenas de SMS que deve ter recebido nos últimos dias com insultos dirigidos ao governador do Banco de Moçambique. Mas, é assim, primeiro, em última análise, o Presidente deve se sentir satisfeito pela escolha que fez e pela coragem que este governador tem demonstrado até agora. Coragem e competência, porque, não obstante as burradas, e talvez o termo não seja mais apropriado, a burrada que foi feita nesta solução, digamos, quase final em relação ao Moçambique, o que é certo é que as medidas, sobretudo de caráter monetário, que o Banco de Moçambique tem adotado, quer queiramos, quer não, estão a dar alguns resultados. Não fazem crescer a economia, não ajudam o setor de negócios em Moçambique, estrangulam as empresas, mas as contas de Moçambique estão hoje muito mais estabilizadas do que estavam há 6 meses atrás. E isto tem a ver com a intervenção muito forte e musculada do Banco de Moçambique. Mas, se o Banco de Moçambique tivesse todos os poderes, mesmo a questão da emissão de bilhetes de tesouro, títulos do Tesouro, o Banco de Moçambique já as tinha estancado. Ainda esta semana, e não referenciámos este ponto, na conferência que o representante do FMI deu sobre o estado de saúde da economia de Moçambique, o administrador Valdemar de Souza disse que a dívida interna de Moçambique era assustadora.
não são palavras minhas, são palavras de um administrador do Banco de Escandalosa, Moçambique. como diz Roberto É Ibanha. escandalosa, como diz o Roberto Ibanha. Agora, a outra questão que também é importante salientar é que eu assumo essa responsabilidade. A contratação de Rogério Zandamela não é apenas... Quer dizer, no fim do dia, a responsabilidade política é do Presidente da República, mas a chegada de Rogério Zandamela ao Banco de Moçambique tem a ver com a conjuntura das dívidas escondidas, o peso que tem o FMI no resolver de toda esta questão e, portanto, temos de facto uma pessoa em que o FMI tem confiança, que está neste momento a chefiar o Banco de Moçambique. Aliás, o representante do FMI esta quinta-feira, esta quarta-feira, se não me engano, ao saudar as medidas tomadas pelo governo de Moçambique, nomeadamente o corte aos subsídios, salientou o facto de vários técnicos do FMI que estão a trabalhar em Moçambique terem contribuído positivamente para esta questão de eliminar os subsídios. Portanto, o FMI não está à distância a ver o que se está a passar em Moçambique, está ativamente a trabalhar em Moçambique para alterar muitas das situações que temos e que o FMI não se coíbe de, cada vez que faz um intervencionamento público, de apontar essas questões. Falando, Lima, vamos rapidamente ao nosso último tema. Temos apenas 4 minutos pela frente. O governo chumba navegação Shir-Zambeze, um velho sonho de Malawi para chegar rapidamente ao mar. Eu acho que continua mal explicada essa questão. E basicamente é o seguinte. Moçambique tem grandes interesses nesta questão. Quais são esses grandes interesses? Que se rentabilize todo o investimento feito na linha de Sena, que se rentabilizem os investimentos feitos na linha de Nacala. E a visão do governo... governo... também é Macuse. Agora Macuse. Embora eu acho que isso é um argumento meio esfarrapado, o corredor de Macuse ainda não está a ser utilizado. Portanto, este é o argumento de fundo. 2. Não colhe o argumento de dizer que os custos são muito altos. Se o interessado é o Malawi que paga a fatura. Agora, o Malawi tem um problema terrível, que Moçambique não tem. O Malawi investiu num porto, o Porto de Nessange, que até agora não é utilizado porque Moçambique não autoriza a navegação no rio Shir, primeiro, e depois no rio Zambeze. Mas o estudo de impacto ambiental feito pela empresa dirigida pelo escritor Miyakoto, e o Miyakoto não parece nenhum lobista de grupos económicos em Moçambique, aliás é uma pessoa de grande integridade, claramente defendeu que este era um projeto viável e que não havia problemas em relação aos seus impactos de natureza ambiental. Outra questão de fundo, e que foi levantada também pelo Dr. Majid Osman. Se, na altura, tivesse sido autorizada a navegação do Zambeze, transportando o carvão de Benga até à foz do rio Zambeze no Xinde, talvez hoje não estaríamos a chorar a saída da companhia Rio Tinto da exploração do carvão em Tete, porque os investimentos na navegabilidade do rio fariam com que tivessem que apreciar e ver com outros olhos a questão do abandono do projeto da exploração do carvão, e os resultados em termos de retornos económicos para Moçambique poderiam ser outros, e poderíamos não estar nesta fase tão aguda de travessia do deserto em termos de natureza económica. Então, esta é uma estratégia de Moçambique de proteger outros negócios. Francisco Casimiro, na altura, dizia que Moçambique seria a perder com este chumbo para que Malawi não navegue. Eu penso que sim. Ou seja, até agora
não existe uma situação em que todas as cartas foram postas Por cima da mesa. em cima da mesa. E eu já falei com vários ministros dos transportes que muitas vezes ficaram algo perplexos da não compreensão pelo chumbo, sobretudo o chumbo de natureza política e o veto que houve sempre contra esta pretensão do Malawi. E a questão é muito simples. Se o Malawi que quer fazer isto, paga a fatura. E o Malawi tem jogado também politicamente, quanto a mim, de uma forma acertada. Por exemplo, o último estudo é um estudo via SADC. Quando eles fizeram o Porto, obrigaram o governo de Moçambique a ter que mandar uma missão que foi a todos os estados da SADC explicar do porquê que não autorizava a navegabilidade do Zambeze. Portanto, esta questão do Zambeze tem custado alguns embaraços e amargos de boca a Moçambique pela sua intransigência em não autorizar que o Malawi, ou não aceder a que Moçambique e o Malawi façam esta exploração conjunta do rio Shire e do rio Zambeze. E também vai minando as relações entre os dois países. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um Pontos de Fernando Lima. Eu sou Francisco Carmona e os cuidados técnicos estiveram a cargo de André dos Santos. Pontos de Fernando Lima.